Olá, irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um devocional da Igreja Batista Fiel. O nosso tema nesta série de devocionais tem sido Tempos Conturbados, Cristãos Esgotados. Nós temos meditado nas Sagradas Escrituras, no texto que se encontra em Efésios capítulo 5, os versículos 15 ao 16. Hoje nós vamos continuar nesse texto, porque nós já vimos o versículo 15 e o 16. E nós vamos observar também, hoje, o versículo 14. Bem, no versículo 16 nós vimos a necessidade de remirmos o tempo, de comprarmos o tempo de volta por quantos dias são maus. E essa necessidade, o versículo 15 nos diz que vem porque nós precisamos discernir, nós precisamos de discernimento. Portanto, nós vimos que precisamos de forças vindas de Deus e nós precisamos de prudência e discernimentos vindos de Deus. O versículo 15 nos diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então, nós precisamos viver com prudência, nós precisamos testemunhar da salvação que há em Cristo e que já nos alcançou pela sua graça. Nós vamos observar hoje o versículo 14, que nos diz o seguinte: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Uma pequena observação sobre a carta aos Efésios. Muitos teólogos consideram essa carta como uma carta circular, uma carta que foi dirigida a várias igrejas locais e que pela providência de Deus, pelo milagre da preservação de Deus, chegou até nós. O tema dessa carta são as riquezas da graça de Deus que já são parte da vida do cristão. E esta imagem que o apóstolo Paulo traz no versículo 14 é a imagem de um vivo que está dormindo entre os mortos. É realmente uma imagem não somente absurda, mas que contrasta com a realidade da vida que há em Cristo. Evidentemente que se nós pensarmos nisso em termos físicos, isso por si só seria um absurdo. Mas aqui o que está sendo enfatizado é a vida espiritual. Nós não podemos estar dormindo espiritualmente, mesmo salvos, agindo como se nós não tivéssemos a salvação, agindo como aqueles que estão mortos em delitos e pecados, como o apóstolo Paulo bem explicou no capítulo 2. Por isso a necessidade de nós despertarmos, de nós estarmos despertos, de nós acordarmos para a realidade em que vivemos, para os tempos que são maus, para a necessidade de prudência, para a força que precisamos de Deus para enfrentarmos esses tempos conturbados e não desanimarmos e não desfalecermos. É interessante que em Daniel, capítulo 12, e o versículo 4, nos é dito pelo profeta que os últimos dias seriam caracterizados pelo multiplicar da ciência, e o conhecimento muito se multiplicará. E é interessante notar que o desenvolvimento tecnológico do tempo em que nós vivemos, né, ele acaba atingindo 3 áreas das nossas vidas. A área da moral, a área da nossa liberdade e a área do conhecimento. Então é interessante que muitas vezes, né, essa ferramenta, a tecnologia, a internet, os recursos que dispomos hoje, que são maravilhosos, não é? É por meio desses recursos que nós podemos estar interagindo
com os irmãos da igreja, né? Que nós podemos estar diminuindo a distância, podemos dizer assim, né? Por meio tanto da internet quanto da tecnologia, dos equipamentos. Isso é evidente, isso nós não negamos. Porém, em termos gerais, a tecnologia ela tem sido inversamente proporcional a estas três áreas. Ou seja, quanto mais a tecnologia se desenvolve, quanto mais o conhecimento se multiplica, quanto mais a capacidade tecnológica dos nossos tempos cresce, nós temos a redução da moralidade. Nós vemos de diversas formas a moral decaindo na humanidade diante dos nossos olhos. Não somente em termos comportamentais, mas em termos também da violência. Então a tecnologia tem sido esta ferramenta maravilhosa. Porém, nós precisamos compreender que na área da moralidade, o desenvolvimento tecnológico tem sido inversamente proporcional. A taxa do crescimento tecnológico tem sido, neste crescimento, inverso às questões de moralidade, à taxa, não é, de decadência moral. Uma outra área que também pode ser caracterizada como inversamente proporcional é a área da nossa liberdade, portanto do nosso tempo. A tecnologia tem invadido os lares. A tecnologia tem sido não somente esse recurso maravilhoso, mas também tem sido os grilhões de uma escravidão dentro das famílias. E essa invasão, meus queridos irmãos, tem sido quase uma profanação, me permitam usar essa expressão, uma profanação dos lares. As famílias não têm mais tempo para conversas, a família não tem mais tempo para a interação, a família não tem mais tempo porque são tantos recursos, são tantas ferramentas, são tantas necessidades, são tantos os trabalhos que inclusive causam em muitas pessoas, não é? um sentimento da incapacidade de se desconectar e a partir disso vem diversos outros problemas como consequência dessa escravidão da liberdade. Portanto, a tecnologia ela tem escravizado muitos lares. Volto a repetir essa palavra. É quase como uma profanação. E muitos crentes simplesmente não sabem o que fazer. Uma outra área, e a terceira área que eu mencionei, é a área do conhecimento. Por incrível que pareça, nós temos à nossa disposição recursos literários, nós temos à nossa disposição material que pode vir a ser usado de forma a gerar conhecimento. Infelizmente, a tecnologia e o seu desenvolvimento tem sido inversamente proporcional à área do conhecimento real. Nós vivemos um tempo de uma geração absurdamente tola, abobalhada. Nós vemos isso em diversas áreas seculares. A música tem se degradado. Os filmes são cada vez mais degradantes. Todas as áreas que envolvem a informação têm sido relevada a bobagens. Mesmo os crentes sem discernimento têm se deixado manipular por esta área tão terrível da tecnologia que invade como uma onda, não é? Gigantesca a família e também a vida pessoal de cada pessoa que não possui essa capacidade de discernir entre o certo e o errado. Eu volto a dizer, isso está acontecendo com cristãos. A moralidade tem sido atacada. A liberdade
pessoal, familiar tem sido atacada. E por incrível que pareça, nós temos visto uma geração que tem tornado a internet quase que como um oráculo. A internet tem sido a resposta para muitas questões e não tem fornecido as respostas corretas. Muitos crentes têm chegado ao nível de acreditar mais na internet, de se envolver mais com os assuntos da internet, de ter o tempo, né, desgastado e escravizado mais com os assuntos do momento do que com a palavra de Deus. Com certeza, nós vivemos nos tempos descritos em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 22. Nós temos vivido os tempos de Laodiceia. Nós precisamos orar a Deus para que Ele nos conceda força, discernimento e que os cristãos despertem do sono profundo em que se encontram, porque a tecnologia tem escravizado muitos corações. O que nós podemos fazer a respeito disso? E que tipo de avaliações nós podemos submeter a nossa vida por meio da palavra de Deus? É o que nós vamos ver a seguir.